Olá a todos, finalmente chegaram os resultados do teste de DNA que eu fiz. Só para recapitular rapidamente para quem não viu os outros vídeos, eu fiz um teste de DNA que permite ver no nosso DNA quais é que são as raças que fazem parte da nossa história e que estão no nosso sangue, que estão no nosso DNA. Este teste permite mesmo voltar atrás até mesmo milhares de anos. Eu sempre achei que era 100% português, foi o que eu sempre achei, porque os meus pais portugueses, os meus avós portugueses, eu pensei, eu sou 100% português. Mas mesmo assim eu tive sempre um grande interesse em fazer um teste destes, até mesmo pela curiosidade e só para ver, pronto, não sei. Eu sempre tive algo que me disse, faz este teste. E agora que eu fiz eu já entendo porquê, porque o 100% português não podia estar mais longe da verdade e foi sem dúvida um grande choque mesmo. Mas pronto, vamos a isso. Este é o terceiro vídeo que eu faço sobre este tema. O primeiro vídeo foi o vídeo em que eu vos disse que ia fazer este teste. O segundo vídeo foi o vídeo em que eu vos mostrei o kit que chegou aqui à minha casa e em que vos mostrei como é que funciona todo o processo de recolha da saliva para enviar para lá. E o terceiro vídeo é então este em que vos vou mostrar os resultados. O processo todo demorou cerca de 2 meses e pouco, desde o momento em que eu comprei o kit até o momento em que eu recebi os resultados. Portanto, cerca de 2 meses demorou, desde o fim de maio até fim de julho, foi aproximadamente isso. E pronto, vamos então aos resultados. Eu já os vi, mas vou ser sincero, eu ainda não consegui processar nada do que eu vi, para ser sincero, porque foi uma grande surpresa, foi mesmo. Vamos começar pelo início. De facto, o teste mostrou que a minha raça principal, a minha nacionalidade principal é o português, é a Península Ibérica, porque no teste não diz português, diz Península Ibérica, mas pronto, neste caso é a mesma coisa, não é? Península Ibérica é Portugal e Espanha, mas pronto, no meu caso será então Portugal. E o teste mostrou que português eu sou, na maioria, pelo menos na maioria, comparado com todas as outras. Mas em termos de porcentagem, eu português sou apenas 39%. E esta foi... Eu não sei o que é que me chocou mais, eu acho que foi tudo de uma ponta à outra, sinceramente, mas estes 39%, quando toda a vida eu achei que seriam 100%, ou pelo menos 90 e tal por cento português, e depois descobrir que são 39%, nem sequer metade, foi uma grande surpresa mesmo. Eu ainda agora não... Estou surpreendido, mas por outro lado, também não sei porque eu estou assim tão surpreendido, porque eu sei muita coisa sobre os meus pais, sei várias coisas sobre os meus avós, mas tudo o que veio antes dos meus avós é quase uma incógnita para mim. Eu não sei quase nada das gerações que vieram antes dos meus avós, até mesmo porque quando eu nasci já quase todos os meus bisavós tinham morrido e os poucos que ainda estavam vivos morreram praticamente todos, à exceção de uma, quando eu ainda era muito novo e nem sequer me lembro deles. Portanto, há muita coisa que eu não sei. A grande maioria das coisas da minha família eu não sei. Portanto, não era impossível que tivesse na minha família pessoas de outros países. E de facto eu tinha, porque senão não teria apenas 39% de português. O que este teste não mostra de facto é se vem do pai ou da mãe determinada nacionalidade no nosso DNA, isso não mostra, mas se algum dia vocês quiserem, os vossos pais também podem fazer o teste e depois podem realmente ver, isto veio do meu pai, isto veio da minha mãe, se quiserem depois fazer no futuro. Vamos então agora continuar. 39% português, 39% Península Ibérica, e a segunda mais forte em mim é Itália, Grécia, 19%. O que foi outra coisa que, sinceramente, todos aqueles países que eu sonho em visitar desde que eu era criança são países que fazem parte do meu DNA, o que é inacreditável mesmo. Eu sei, pode ser uma coincidência, não ter nada a ver, mas é surreal que precisamente os 3 países que sempre mais me fascinaram ao longo de toda a vida são precisamente países de onde eu sou também, o que é inacreditável. Mas pronto, vamos então avançar, que eu ainda não estou bem, a sério, portanto desculpem estar aqui a desenvolver estas histórias todas, mas ainda estou a processar a informação. Mas pronto, 39% português, 19% italiano-grego, isto deve soar estranho a dizer, eu não acredito, 17% agora Grã-Bretanha, portanto inglês, também poderá ser Escócia ou Gales, mas pelo que diz o teste é predominantemente inglês, o que é outra coisa incrível. Itália
e Inglaterra foram sempre países que me fascinaram, e saber que sou 19% italiano e 17% inglês é inacreditável. O que me faz pensar que se calhar é por isso que eu sempre fui bom em inglês. Eu sempre achei, eu até sou inteligente em inglês, até tenho jeito para isto, e afinal venho a descobrir que só sei porque afinal é uma das minhas línguas que está no meu sangue. Mas é incrível, realmente. E agora, 15% irlandês, sim, que eu li em algum sítio que é normal, que não é impossível. Quer dizer, normal, estou a dizer que é toda a gente, mas não, que de facto é uma coisa rara, mas que não é impossível, porque a dada altura ao longo da história houve várias trocas entre Portugal e a Irlanda e poderia explicar estes 15%, mas de facto, como vocês podem ver, 19% italiano-grego, 17% inglês e 15% irlandês pode parecer pouco, mas não é. 19% de alguma coisa, ou 17 ou 15, não é pouco. Não, é impossível que tenha sido só uma ou duas pessoas na minha família dessa nacionalidade para ter tido um impacto tão grande de percentagem no meu DNA. É impossível mesmo. Se fosse 1 ou 2%, poderia ter sido talvez uma ou duas pessoas. Mas quando é uma percentagem de 19%, 17%, 15%, é realmente muito, e é impossível que tenha sido só uma ou duas pessoas na minha família que tivessem sido dessa nacionalidade. Agora vamos avançar para outras percentagens bastante mais reduzidas, mas que também vêm no teste, e pronto, aí possivelmente terá sido só mesmo uma ou duas pessoas na minha família que terão sido destes lugares ao longo do tempo. Vamos começar. Europa de Leste. 2%. Ou seja, com a Europa de Leste, ou East Europe, eles consideram, deixem-me ver aqui, basicamente Áustria, Rússia e... exatamente, Áustria, Rússia principalmente, Croácia, essa zona assim. É o que eles consideram basicamente isto. Roménia também, portanto eu posso ser primo do Drácula e eu não sabia. É de facto incrível, mas lá está. Eu sempre achei que... sempre tive a esperança que se calhar tivesse um bocadinho de alemão em mim, porque vivi lá 10 anos, mas de facto eu não tenho nada de alemão em mim, mas tenho aqui 2% Áustria, porque é qualquer coisa em que se fala alemão que há em mim. Eu só espero que o Áustria não queira dizer que eu possa ser parente do Hitler. Mas, claro, eu estou a brincar com estas comparações, não é por ser da Áustria, quer dizer que eu pertença a determinada pessoa, claro que não, isto é só a brincar. Vamos agora ao próximo. Portanto, Europa de Leste, East Europe, 2% destes sítios que está localizado ali na região Rússia, Áustria, Roménia, essas zonas assim. Não conseguem especificar exatamente o que é que será no meu caso, mas é ali toda aquela zona. Se vocês virem todos estes países que eu disse, estão ali todos perto uns dos outros, e é dali daquela região que vem este DNA, que no meu caso são só 2%. Menos de 1% Escandinávia, que também foi um que me chocou mesmo. Escandinávia é Noruega, Suécia e Dinamarca. É isso a Escandinávia, no meu caso menos de 1%. Agora o próximo também é menos de 1%, que é judeu europeu. E o que é que eles consideram judeu europeu? De onde é que vem o DNA? Os países considerados judeu europeu são, novamente, Polónia, Rússia e agora também Israel. Portanto, já é a segunda vez que a Rússia aqui aparece. Basicamente o que eu queria dizer com isto, com todas estas percentagens que eu vos disse, é que no total eu sou 94% europeu. Sim, há aqui muita mistura. Portugal, Irlanda, Inglaterra, Itália, Grécia, Rússia, Áustria, Roménia, Noruega, Dinamarca, Suécia, essas zonas todas, mas sou 94% europeu. Mas lá está, 94% europeu. Ainda faltam 6%. Vamos agora aos 6% que faltam. Vamos a 4%. 4% africano. E que região da África em concreto? O norte da África, que neste caso eles consideram o deserto do Saara e o Egito. Portanto, eu dizendo isto novamente é surreal para mim. 4% Egito. E lá está, lembram-se de eu ter dito que os 3 países que eu sempre quis visitar e que sempre me fascinaram ao longo da vida toda são precisamente países aos quais eu pertenço, por pouco que sejam alguns deles, que foram Itália, Inglaterra e o Egito, que é surreal para mim. Surreal mesmo, eu não consigo arranjar outra palavra sem ser surreal.
Mas pronto, então com tudo o que eu vos disse agora, estamos então em 94% europeu e 4% africano, especificamente norte-africano. O que no total dá então até agora 98% do meu DNA e já vamos em 2 continentes. Mas estes 2% que faltam para chegarmos aos 100% são da Ásia. E qual lugar em concreto da Ásia? O Médio Oriente. Sim, eu tinha que ser. 2% Médio Oriente. Médio Oriente, o Ancestry, que foi a empresa que fez o teste, considera como Médio Oriente a Arábia e os Emirados Árabes Unidos e também possivelmente Israel. Portanto, essas zonas assim. O que, pronto, não sei. Se me perguntarem o que é que me chocou mais de tudo, eu não consigo dizer nenhum, mas talvez aqueles 3 países que eu sempre sonhei visitar foram os que me chocaram mais. Saber que se calhar há um motivo para eu sempre querer ter visitado estes países. Se calhar não tem nada a ver, se calhar é uma alucinação e é uma coincidência serem precisamente estes 3 países que eu sempre quis visitar e que sempre me fascinaram mais, serem precisamente países dos quais eu também sou. Claro, no Egito são só 4%, mas para quem achava que era 0,00000, 4% é muita coisa. E para quem achava que era 0% italiano, descobrir que são quase 20%, e achar que eram 0% inglês e descobrir que são 17%, é muita coisa mesmo. E pronto, o que eu vos posso dizer é que este teste valeu muito a pena fazer, porque este teste mostra-vos, de certa forma, e por muito clichê que pareça, mostra-vos quem vocês são. O que é que vocês são desde o primeiro dia em que chegaram a este mundo, literalmente. E eu que sempre achei e que tinha a certeza que era 100% uma coisa, ou pelo menos 99% de um lugar, afinal descubro que nem 50% de mim são de lá. Claro, é o principal, como já seria de esperar, e eu sempre tive a certeza que acontecesse o que acontecesse, Portugal seria sempre o principal. E foi. Mas descobrir que nem 40% de mim são de Portugal é estranho. Apesar de ser o principal, nunca pensei que fosse uma percentagem tão baixa e é um choque. Peço-vos desculpa por este vídeo tão longo, mas isto é um tema... não é que seja complicado, mas foi choque atrás de choque atrás de choque. Quando eu abri o mail para ver os resultados, eu nem queria acreditar no que estava a ver. Achar que só pertencia a um continente, a Europa, e a um país em concreto. E depois, afinal, descobrir que pertenço a tantos países diferentes e a 3 continentes no total, foi uma revelação que eu nunca imaginei, sinceramente. Outra coisa que este teste também mostra é ele também consegue ver por onde é que familiares nossos andaram ao longo do tempo, mesmo que tenha sido há muito tempo, e mostra-nos as que são denominadas como comunidades genéticas, que no meu caso faço parte de 2. E mostra que os meus familiares, não diz quais em concreto, de que lado e de que países eram, andaram pela região da América do Norte, e na região de Cuba, e também nas regiões das ilhas de Portugal, os Açores e a Madeira. Mas ver ali, e ver no mapa, e ver no site, que andaram ali pela zona, e que se calhar ainda andam pessoas que eu nem sei que me pertencem, ali pela zona da Califórnia, porque é o que mostra o mapa, eu penso que aquilo será a zona de Los Angeles, São Francisco, Miami, porque é exatamente aquela zona onde aquelas cidades se situam. Saber que há familiares que passaram por lá e que se calhar alguns ainda lá estão, e depois outros ali pela região de Cuba, eu sinceramente ainda nem acredito. E se calhar até faz sentido, se calhar em termos históricos não é uma coisa anormal, mas para mim é porque nunca pensei em uma coisa destas. Para as comunidades genéticas, esperem só aí que eu mostro-vos aí no ecrã. As comunidades genéticas estão, uma delas com cores amarelas e outra com cores vermelhas, assinaladas no mapa, e vocês podem ver em concreto. Vejam a foto. Agora, para finalizar, para não ser também só a minha palavra, vou mostrar-vos aqui no ecrã também as percentagens concretas do teste, para vocês verem como é que vem no teste e para verem que eu não estou a mentir. Sinceramente, este teste valeu a pena, façam-no, acreditem que vale a pena. Eu já tinha dito no outro vídeo, mas para quem não viu esses vídeos, o teste custou 99€. Eu sei que estes dados não mudam nada na minha vida e vai tudo continuar igual como sempre,
mas ao mesmo tempo também mudam tudo. Eu não sei se consigo explicar isto bem, mas não muda nada, mas muda tudo. Porque nunca mais vou achar que sou só de um lugar, e sempre que eu disser que eu sou português, eu sei que vou ter logo aquela voz aqui dentro a dizer não, não, não és só daí, és... Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, façam like e compartilhem. Se tiverem algumas dúvidas sobre este teste e assim, digam e eu posso responder nos comentários. Obrigado por terem estado aí desse lado durante todo este processo do teste de DNA. É incrível deixar isto também aqui registado em vídeo. E pronto, vamos ver o que é que o futuro reserva e espero no futuro poder visitar vários destes lugares aos quais eu pertenço. Alguns já pude visitar, mas sinceramente agora depois de ver a grande maioria dos países aos quais eu pertenço, ainda nem sequer visitei, portanto eu estou pronto para isso. Espero mesmo que tenham gostado, eu volto em breve com mais vídeos. Tchau!